Boa tarde aos meus leitores. Para quem não me conhece, sou Moisés Krieger, sou escritor de terror e assino as minhas obras como M.E. Krieger. Para quem não é inscrito ao canal, se inscrevam. Gostou do tema? Compartilhe, dá um joinha e comente no final do vídeo. O vídeo sobre hoje é sobre horror cósmico. Continuando o vídeo sobre os subgêneros do terror. E o tema do vídeo de hoje é sobre o horror cósmico. Um tempo atrás fiz um vídeo envolvendo os subgêneros do terror. E decidi deixar esse subgênero, o horror cósmico, como em um vídeo separado. Por quê? Porque é um dos gêneros que eu sou apreciador, gosto. É um gênero que primeiramente surgiu com força, deu uma pausa e agora, de vez em quando, surgem algumas produções envolvendo horror cósmico e também porque sou fã de um dos escritores que influenciou esse gênero. Mas de onde veio a palavra horror? Ela tem uma origem grega, horrore, que significa repulsa. Essa sensação é uma sensação de repulsa que está presente fortemente numa situação onde provoca angústia. Sendo que a angústia é uma situação onde muitos filósofos apresentaram uma perspectiva. Por exemplo, Martin Heidegger, entre outros, desenvolveram pesquisas, teorias, conceitos da angústia. Não vou aprofundar sobre essa questão nesse vídeo, mas eu posso fazer um vídeo falando sobre essa sensação da angústia, a qual a angústia ela pode ser expressa de várias formas, como por exemplo o horror. Aqui, o horror está presente muito forte antes do cinema. Por exemplo, na arte visual, em pinturas, em telas. Por exemplo, o grito. A tela do grito, o grito expressa essa angústia, o temor. E foi uma forma de explorar a visão, a visual, ou visualmente o horror, muito antes do cinema. Por exemplo, as pinturas do Saturno devorando um filho também expressa horror, a angústia. A literatura e o cinema sempre estão de mãos juntas. Por quê? Porque muitas vezes ocorrem produções cinematográficas onde são baseadas ou até mesmo inspiradas em livros como Psicose, O Iluminado, entre outros. E também, de uma forma geral, as obras de Lovecraft também influenciou produções cinematográficas, por exemplo, o Alien e o Predador, são obras cinematográficas que têm uma influência direta ou indiretamente de Lovecraft. Não estou aqui dizendo que Lovecraft escreveu Alien. Não, ele não escreveu. Mas ele influenciou
o roteirista, alguém que escreveu o roteiro desse filme. Aqui, quando falamos em Lovecraft, quem foi Lovecraft? Foi um escritor norte-americano que viveu entre 1890 a 1937. Ele escreveu vários contos envolvendo criaturas do espaço. Ele apresentou várias criaturas, como por exemplo Cthulhu, entre outras. Vou falar sobre o Cthulhu mais tarde. Um dos pontos dessa obra, da obra de Lovecraft, é o quê? O desconhecido. É aquela sensação de angústia também, ou pavor, ou temor, que está interligado com o desconhecido. Por quê? Porque o desconhecido sempre vai provocar sensações de insegurança, que ativa a angústia. O que é essa angústia? A angústia é aquela sensação de estar pisando em ovos. Ok? Mais tarde eu vou fazer um vídeo somente sobre a angústia. Lovecraft teve uma vida interligada com uma questão fundamental que hoje é visto como ponto negativo. Porém, nós temos que compreender o seguinte, que é uma época onde, de uma forma geral, bem gritante, as pessoas não apreciavam pessoas diferentes. Por diversos motivos, diversas situações, a qual não tem como viver fora daquele ponto naquela época. Ou tu era ou não era. Não tinha como desvincular. Como assim? Lovecraft, ele era, apesar de ser um excelente escritor, ele era uma pessoa péssima. Ele era xenófobo, preconceituoso, racista. E nisso há uma tentativa de, entre aspas, cancelar esse escritor. Por quê? Por causa da vida pessoal dele. Mas é importante desvincular a obra da vida pessoal. Nesse caso, tem a necessidade. Por quê? Porque eu vejo o seguinte, ele não colocava, no meu entendimento, essas situações da vida particular dele nas obras. Ele não trabalhava nisso. Ele não era digamos assim, o ponto fundamental da obra dele. O ponto fundamental da obra é o quê? O temor impactante através de uma descrição minuciosa das criaturas, das sensações, dos dilemas dos seus personagens. Isso nós temos que compreender que Lovecraft vivia numa época onde todos, na sua maior parte, eram racistas, xenófobos ou, no mínimo, estou falando. Ele viveu o prelúdio da Segunda Guerra. Ele viveu o finalzinho de um momento onde
no finalzinho minto, vou corrigir aqui. Ele viveu um momento onde estava o apogeu do entendimento de que a pessoa de cor diferente não tinha que conviver no mesmo espaço que ele. Isso dá muito pano para discussão, dá muita vertente para discussões, a qual não é o foco desse vídeo sobre Lovecraft. O Lovecraft escreveu vários livros, vários contos. Aqui, um dos contos mais chamados, mais conhecido é o chamado Cthulhu. Daqui, ele criou esses nomes, essas nomenclaturas, mas não disse como se pronuncia corretamente. Porque alguns dizem Cthulhu, outros Cthulhu. Ele criou esses nomes, mas não apresentou como se pronuncia. É um conto. Ele tem vários outros contos, a qual observa o seguinte, que ele descreve de uma certa forma bem amplo. Ele te coloca num clima tenso, penumbro, onde a pessoa não consegue se desvirtuar desse entendimento, desse aspecto, enquanto não termina a leitura. Até mesmo quando termina a leitura, ele pergunta para si mesmo, o leitor, o que está acontecendo? Por que estou com essa sensação de angústia? É o próprio jeito dele de apresentar os eventos. Ok? Esse vídeo sobre o horror cósmico eu vou dividir em duas partes. A primeira parte aqui, estou falando sobre horror. Estou comentando um pouco sobre o horror cósmico, a sua origem, o seu autor com essência que influenciou Lovecraft, alguns pontos que nem sempre o horror cósmico esteve presente no cinema. O cinema é um aspecto mais moderno, que antes era utilizado a arte visual para criar esse impacto, e que a literatura e o cinema estão de mãos dadas, a qual muitas produções cinematográficas, estão ligadas com as produções literárias, onde as obras literárias, de uma certa maneira, influenciaram o cinema. Eu tenho uma expressão, nada se cria do nada. Todas as obras cinematográficas, de certa maneira, inspiração em livros. Muitas vezes os livros são muito melhores. Porém, o cinema te dá uma perspectiva do visual. Mas ele tem que cortar algumas partes para ser sucinto, para entrar num panorama de no máximo 3 horas de filmes. Estão compreendendo aqui? O livro ele é muito mais detalhista. E o cinema ele é mais tapodado. Ele apresenta as partes mais importantes. E é muito visual, impactante, para deixar mais um impacto mais forte.
E o segundo vídeo, vou falar sobre, propriamente dita, o horror cósmico no cinema. Vou comentar sobre 2 filmes, que sou fanzaço. Um deles é o Enigma do Outro Mundo e o Farol. Eu recomendo que assistam o Enigma do Outro Mundo. Vocês vão se surpreender. Que tem uma certa e uma grande influência do Lovecraft. Para quem assistiu o vídeo até o final, dá um joinha. Se não é inscrito, se inscrevam no canal e comentem sobre o vídeo, o tema do vídeo. A segunda parte desse vídeo, vou comentar sobre o Enigma do Outro Mundo e o Farol. Um forte abraço e até mais.